Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença do meu amigo Sinésio Ramos, ele que fala muito próximo aqui de Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro, ali na região norte do continente americano, né? Nossa segunda participação internacional, né? Meu amigo, muito obrigado pelo sim ao convite, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família e a vida do seu ministério, né? E antes de passar a palavra para o meu amigo Sinésio, eu gostaria de deixar aqueles recados básicos que sempre deixo em todo o começo do Papinha na Palavra. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou seja bem-vindo, porque aqui é um ambiente leve e descontraído, onde o nosso objetivo é falar sobre a teologia de uma forma simples, bem descontraída, e que você possa entender nos assuntos práticos da nossa vida como sociedade, como cristão. E inscreva-se aqui no canal, curta, compartilha com a galera, seus amigos da escola, da igreja, do trabalho, seus vizinhos. Manda para todo mundo. Vamos ajudar esse canal a alcançar vidas, porque o objetivo do Papiando a Palavra, do projeto Eu, um jovem teólogo, é alcançar vidas para Cristo. Então, ajude a gente nessa empreitada aí, divulga o vídeo para a galera e também peço que dê atenção a um link de apoio aqui ao canal, né? Como sempre falo em todo o Papel na Palavra, todo projeto nas redes sociais, eles geram alguns custos, seja de manutenção de material, aquisição de materiais para melhorar a qualidade do Papel na Palavra, né? As gravações ainda são feitas de uma forma bem amadora, então, porém, eu, como a galera que já conhece há bastante tempo, entende que tem que dar o primeiro passo, comece a trabalhar com o que tem. E graças a vocês que nos ajudam, a gente está conseguindo fazer uma manutenção de uma coisa ou outra, comprar um material ou outro. Esse cenário brevemente vai ficar um pouco diferente, graças à ajuda que vocês têm dado, muito obrigado. E para quem ainda não conhece essa forma de ajudar, é muito simples. A gente aqui não vai estipular um valor específico e falar deposite R$ 1.000 na nossa conta, que nós vamos mandar para você uma pedrinha ungida que, se você botar em cima da televisão na sua sala, você será abençoado. Não trabalhamos disso. Isso pode ser para um outro podcast, isso pode ser para um outro canal, mas não é para esse canal, então me perdoa, me desculpa. Nós trabalhamos com um princípio básico e lindo que as Escrituras colocam, da oferta. Que Deus colocar no seu coração, você pode nos ajudar. E também deixando aqui já uma novidade, que esse episódio é patrocinado pela Anchor. A Anchor é uma plataforma onde você que sonha em ter um podcast, você acessa aí anchor.fm ou baixe no seu telefone, que ele vai pegar o seu arquivo, pegar o seu podcast e vai espalhar para outras plataformas digitais. É dessa forma que a gente consegue alcançar você que está nos ouvindo através do Spotify. E valeu, muito obrigado, falei muito, tamo junto. Meu amigo Sinésio Ramos, fala para a galera aí quem é o Sinésio, esse mineiro que saiu daqui e hoje está nos Estados Unidos. Gente, é um prazer, viu, Rafael, estar aqui com você. Eu agradeço muito pelo convite, né? Me sinto honrado por receber esse convite, né? Eu gosto de falar um pouco sobre a minha vida inicialmente, né? Meu nome é Sinésio Ramos, sou casado há 23 anos, tenho 2 filhos, tenho um de 17 anos, tenho um de 11 anos, né? E moro aqui nos Estados Unidos já vai fazer 6 anos. E a gente ajuda, desculpa, a gente ajuda com relação à parte didática da igreja, né, que é dando aulas de escola bíblica, na escola teológica. Minha formação vem disto, né, na área de teologia, e também eu sou digamos assim, um cientista da computação também, trabalho um pouco com a parte de redes, de computador, enfim, algumas coisas nessa área que eu mexia no Brasil. Aqui eu tenho outra função totalmente diferente, né? Costumo dizer que minha profissão aqui é a mesma de Jesus, carpinteiro. Então, estamos aí para papear um pouco sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre vários assuntos, e é uma honra, é um prazer para mim estar aqui.
Amém, meu amigo. Olha, profissão de honra, né? Ter a mesma profissão que o mestre teve quando andou entre nós. Sim, Então, e uma profissão como todas elas, de sua importância particular. Então, isso exatamente. é bem interessante, né? E, meu amigo, como eu sempre trato aqui, sempre passo para todo convidado, né? Conta um pouco da sua conversão, quando foi, como foi, ou alguma experiência que marcou aquele grande momento que você teve um encontro verdadeiramente com o Senhor. Olha, eu sou uma pessoa que eu fui nascida no berço cristão, né? Na verdade, fui nascido no hospital, mas eles falam que é berço cristão porque é de família cristã, né? Mas eu vim aí dessa meus pais eram evangélicos, mas tem um momento que você tem um encontro com Deus. E eu me lembro que aos 9 anos, a gente vem de uma linha pentecostal, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas de um tempo depois, a gente se afasta, a gente vai mexer com outras coisas. E eu me casei, eu tinha 23 anos de idade. E aí, com quase 30 anos, 6 anos, eu tinha 29 anos mais ou menos, eu tive uma crise séria no meu casamento. Só que eu sempre fui envolvido com a igreja, porque eu sou músico, então eu sempre toquei na igreja, sempre estive na igreja, né? E meu filho nasceu em 2004 e quando foi em 2005, nós tivemos uma crise muito séria no meu casamento. Eu tive uma crise forte mesmo. E eu me lembro que eu já estava disposto a separar, disposto a abandonar, enfim, né? Não abandonar, mas estava disposto a separar, né? Como todo casal que separa, eles querem resolver o seu problema, né? E eu queria resolver o meu problema também. Aí eu me lembro que a minha esposa falou comigo, falou assim, olha, vamos fazer um curso, né? Vamos tentar resolver o casamento. Eu arrumei um curso aí e tal, vamos fazer uma terapia de casais. E aí eu falei assim, gente, eu não tenho nada a perder, eu vou lá, eu já vou terminar mesmo, é só mais uma questão assim. E eu fui fazer esse curso. E esse curso ele tem 13 aulas, né? 13 semanas, 13 aulas, é um processo, né? Não é simplesmente uma palestra, é um processo. Eu me lembro que na quinta aula que a gente teve, foi uma aula em que o professor virou e falou assim, olha, essa aula é para vocês colocar o que vocês têm para fora. Eu falei assim, gente, eu não tenho nada a perder, eu vou colocar para fora. E aí eu falei tudo que eu tinha que falar, a minha esposa também falou tudo que ela tinha que falar. E ali naquele momento eu senti que Deus, ele fez, porque a conversão, ela é um movimento de 180 graus. Você está indo numa direção, tá errada, você converte, você virou, você mudou completamente de direção. E eu senti ali que aquele momento ali foi o momento em que as coisas mudaram na minha vida. Porque eu sempre fui um tecladista da igreja, né? Eles falavam, eu tecladista, é isso, e tudo. E aí, a partir daquele momento ali, Deus começou a trabalhar na minha vida, na vida da minha esposa, né? Porque a primeira coisa que ele fez foi restaurar o meu relacionamento. Então, ele restaurou meu relacionamento. E aí, eu comecei a ingressar no ministério da igreja, né? Fui separado para ser diácono. Primeiro para ser professor de escola dominical, aí eu fui fazer curso de teologia, fui estudar, e fui fazer algumas coisas nesse sentido, porque ia dar aula de escola dominical. Depois fui convidado para me lecionar esse curso também de casais e tudo. Então, eu sinto que o meu momento de conversão, as pessoas até falam assim, mas antes você não era crente? Eu falei assim, antes eu era, só que experiência com Deus e vivência com Deus eu fui ter a partir deste momento, não antes, né? Apesar de ter nascido em um lar cristão, mas antes eu não tive essa experiência. Então eu acho que assim, minha conversão mesmo ela aconteceu. Já era batizado, já tocava na igreja, era membro da igreja ativo, né, e tudo, mas acho que encontro com Deus mesmo fui ter depois disso, depois desse acontecimento na minha vida que marca, né, e marcou até hoje. Entendi. E assim, esse curso que você fez foi aqui no Brasil? Você estava aqui no Brasil na época? Sim, sim, foi. Eu estava em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, e eu estava. Foi feito, o curso chama Casados para Sempre, do MMI.
Eu sabia que eram casados para sempre, porque você É, foi falando, 13 aulas, tudo direitinho. Lá na igreja tem um casal que trabalha também com esse curso, né? Com vários casais lá na igreja. Até aproveitando a oportunidade, mandando um beijo para o pastor Gilson e para a tia Ziza, que trabalham com essa galera e que tem várias situações que eu acho interessantes. E eu acho que é uma área, né? E até aproveitando o gancho, que eu acho que é uma área que hoje em dia passou a dar muito trabalho, que é a área de casais. sim. Eu vejo muito nas redes sociais e nos testemunhos também à minha volta essa questão do assunto casamento, casamentos destruídos, pessoas que moram juntos, mas estão divorciados por problemas internos e tudo mais. Eu ouço assim, né, muitas É, pessoas que vivem dessa forma. eu depois desse processo, né, eu sempre trabalhei com casais. Então eu trabalhei, foi 2006, parece que foi minha primeira turma que eu lecionei. Parece que foi a primeira turma, foi em 2006. E o que que a gente fez? Eu comecei a trabalhar com vários casais. E uma coisa que você vê hoje entidades governamentais que defendem tudo, menos o casamento e menos a família. Então, hoje a igreja ela luta sozinha em favor da família. Então, se defende onça, se defende caranguejo, se defende baleia, mas não se defende homem e mulher como casal. Na verdade, eles estão querendo destruir, né? Então, é uma área que é trabalhosa, é uma área que ela às vezes ela te demanda assim, se desgasta, na verdade, porque você imagina você ter que entrar no meio de um relacionamento conturbado, né? E você não tem nada a ver com aquilo ali, mas quando você vê, você está lá dentro, você está sofrendo junto, tá passando aquilo ali, você está escutando o que não precisa escutar e tudo, mas você está ali naquele meio, que é bastante conturbado. Só que o galardão disso é você olhar e você ver que Deus ele te levantou para poder restaurar famílias e casais como outrora estava, né? Num passado aí a gente estava. Então eu acho que isso para mim é fantástico, né? Para mim é fantástico mesmo nisso aí. Agora, eu sempre trabalho e trabalhei com casais sempre com essa ótica de que eu não faço milagre, né? O casamento, ele não depende de mim. Eu só vou escutar um, escutar o outro, às vezes xingar um, xingar outro, às vezes elogiar um, elogiar outro, mas a gente não faz o milagre. Deus é quem opera através de nós nos relacionamentos. E o que eu acho interessante também dentro dessa situação é a disponibilidade do casal de querer melhorar aquilo que está ruim, né? O quanto eles estão dispostos a se doar para melhorar algo que nitidamente não está legal. Porque acho que no relacionamento, né, aquele velho ditado que eu ouço desde criança, como minha velha avó não só dizia, mas como diz até hoje, quando um não quer, dois não brigam. Então, eu acho que tem que ter, sim, essa iniciativa de duas partes, né? É, a gente como terapeuta de casais, a primeira pergunta que eu faço para o casal é: vocês querem resolver o problema? Eu lembro que uma vez eu cheguei perto de um casal, a mãe dele que me chamou, a mãe do rapaz. Ah, Sinésio, vai lá em casa, porque meu filho tá separando e tal. E eu sentei ali com os dois na sala, né? E a mãe em pé. E aí a primeira pergunta que eu fiz foi: vocês querem resolver o problema de vocês? Né? E a resposta que você vê, porque assim, a gente, quando a gente começa a trabalhar com casais, você começa a observar comportamento, né? E você tá vendo que o cara não tá nem aí pro negócio, ele tá querendo dar linha mesmo, entendeu? Tá ali fazendo a vontade da mãe dele. E realmente é o que aconteceu. E foi a pergunta que eu fiz: vocês querem resolver? Tem casais que eles falam, não, queremos resolver, e você quer que a pessoa, e você vê que a pessoa quer resolver. Mas tem pessoas que não quer, tem pessoas que não tá nem aí. E às vezes você conversa com a pessoa, você ainda tenta ainda, mas você não quer também ser intransigente.
né? A gente, né? Tanto eu quanto a minha esposa, às vezes a gente fala, você não quer resolver seu problema, você quer continuar na sua vida, quer continuar na forma com que você tá fazendo, tá tratando isso aí. Então, para você tratar com casais hoje, o que que eu falo? Gente, vamos resolver. Vamos, né, focar na solução do problema e vamos trabalhar isso para o quê? Para que o casamento seja restaurado. E graças a Deus, né, como a gente diz, a gente tem tido poucas baixas, né? Porque também não tem como, a gente tem tido assim poucas baixas em relação aos casais, porque a gente entra com a palavra de Deus, a gente entra conversando, a gente entra aconselhando, a gente entra também puxando a orelha, porque se tem uma coisa que acontece num casamento conturbado é pirraça, né? Um pirracento de um lado, outro pirracento do outro, e às vezes você tem que chegar para o cara e falar com ele, oh, isso aí é pirraça, isso aí é frescura sua, né? Sai fora, para com isso, velho. Né? Então a gente tem essas coisas. E isso você nada contra o mundo, né? Porque o mundo, Rafael, o mundo não quer que os casamentos sejam saudáveis. O mundo hoje, ele prega a destruição do casamento em tudo quanto é coisa que você vê, na televisão, na internet, o que você vê. Você abre um site e não tem ninguém falando bem de casamento, a não ser a igreja de uma forma em geral. Então, assim, é um trabalho muito árduo. E quanto mais você batalha para que as famílias sejam restauradas, para que pais e mães, para que marido e mulher, né, para que filhos, né, estejam numa mesma sintonia, mais o sistema trabalha para destruir, né, de todas as formas. Então, tudo aquilo que não presta, que vai atacar um casamento, o sistema está fazendo exatamente a política, é, política pública e não sei o quê, e tanta coisa, e você vai remando com tanta coisa, então é complicado, né? Então, eu costumo dizer, gente, antigamente a pessoa ela tinha que ser casada, né? Hoje em dia, se ser casada é quase um vexame, né, que você tá passando. Então, assim, eu admiro, às vezes, quando eu vejo um jovem falando que quer casar, porque normalmente não funciona assim. Normalmente o pessoal tá. Tem um amigo meu que tá E assim, fora que entrar. é bem interessante até esse assunto que se tocou, porque assim, eu ainda não sou casado, né, eu estou num relacionamento de 3 anos mais ou menos. E, claro, não vou citar nome de pessoas e tudo mais, por uma questão de ética, mas a maioria dos conselhos que eu já recebi é que casamento é ruim, casar é dor de cabeça desnecessária, casar é problema, casamento é isso, casamento é aquilo e tudo mais. Algo que eu comecei a fazer, quando eu comecei a ouvir muito isso, foi meio que dar uma de intrometido, enxerido mesmo, e ficar observando como é a dinâmica, claro, nos ambientes públicos, desses casais que falam isso para mim, que me dão esse tipo de conselho. O que eu cheguei de diagnóstico é que 90% desses casais vivem um relacionamento completamente falido, aonde eles mesmos não acreditam na instituição casamento, não acreditam que alguém que case possa ser feliz, porque a ideia que se passa é que quando você casa, você assinou um contrato onde daquele dia em diante você vai ser a pessoa mais infeliz da vida. Você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. E isso é algo muito complicado, que eu comecei a pensar, falei, nossa, interessante, porque a Bíblia vai nos dar uma ideia do casamento, que o cristão ele precisa estar inserido no contexto de casamento, até pela questão do ato sexual fora do casamento se enquadrar na questão de fornicação. Então, é necessário o casamento, e aqui eu vou dar ênfase ao que eu estou falando para você que nos ouve e para você que nos assiste. É necessário o casamento. De novo, é necessário o casamento. Não tem uma outra coisa. Porque eu vejo, tipo, tem uma galera da minha faixa etária, alguns amigos que eu converso, que eles falam, pô, vou casar para quê? Vou morar junto, qualquer coisa, se der ruim,
eu vou para um canto, ela vai para o outro. Tipo assim, é algo muito complicado que eu já observo que as pessoas já entram com uma perspectiva de que possa dar errado, com uma ideia de que daqui a tanto tempo vai dar ruim. Daqui a 10 anos talvez eu não esteja mais casado com a minha esposa e o cara casou tem 6 meses, 5 meses. Então fica assim, caramba, para que casou então? Aí depois chega lá na frente, quer se divorciar, aí a culpa é de fulano, aí a culpa é de ciclano, aí começa aquela coisa, né? Botando a culpa em Deus e o mundo, e é o que eu falo muito para a juventude que eu tá mais próxima que eu trabalho, né? Como líder de jovem da igreja. Cara, se vai falar que Deus escolheu alguém para você, sustenta. E se depois der errado, seja homem, seja mulher e falar, não foi Deus que falou, foi eu que entendi errado, ou foi eu que escolhi. Porque, Sinésio, cá entre nós, fica muito fácil a gente colocar a culpa em Deus quando a nossa escolha errada tem uma consequência. Ou então é culpa do diabo. Ah, o casamento deu errado porque Satanás entrou e fez uma bagunça. Às vezes ele foi o verdadeiro demônio dentro do relacionamento e acabou com aquilo. E é o que mais acontece. É o que mais acontece. Olha, eu lembro uma vez que eu estava falando para jovens sobre isso, e eu falei assim, hoje eu quero falar para vocês sobre divórcio. Ah, mas ninguém aqui é casado, por que você vai falar sobre divórcio? Eu vou falar sobre divórcio com jovens, por quê? Porque o divórcio, para mim, ele começa no namoro. Você entendeu? Você sabe se um casamento vai ter problema? É no namoro que é a confusão toda. Então, normalmente, a fala, né, e a conversa com o jovem é exatamente sobre isso. Gente, olha, casamento, ninguém casa para ser feliz. Tira isso da cabeça. Você não vai ser feliz no casamento se você não for feliz solteiro. Não tem essa, entendeu? A felicidade é algo pessoal, entendeu? Se você não é feliz, não vai levar sua infelicidade para outra pessoa. Resolva o seu problema e depois você entra no relacionamento. É simples assim, né? Outra coisa, casamento não é fácil de lidar. Você sabe por quê? Eu sou um filho, né, de 5 irmãos. Eu sou irmão de 5 irmãos. Eu tenho mais 4 irmãos na minha família. Nós nascemos da mesma mãe, do mesmo pai, na mesma casa, e a gente atracava na porrada. Agora você imagina a pessoa que você acabou de conhecer, uma pessoa que tem uma cultura totalmente diferente da sua, né? Se eu pegar, por exemplo, o exemplo da minha esposa com a minha cultura, é totalmente diferente. Não tem nada a ver o que o pai dela ensinou para ela, o que ela aprendeu. Às vezes a questão né, do que é certo, do que é errado, enfim, né? Então, às vezes não tem nada a ver. Mas o que que acontece? Então, a gente precisa, o jovem que está pensando em entrar no casamento, ele precisa entender que o casamento é algo que se constrói os dois juntos, né? Você não entra num casamento experiente em casamento. A menina, a noiva, ela não entra em um casamento experiente em casamento. Não é isso. Convivência a dois vai ter problema. É por isso que a gente, na igreja, né, a gente escuta ali durante os votos, a pessoa falando assim que é o amor. E o amor, ele é exatamente isso. O amor não é, para mim, particularmente, Rafael, para mim, amor não é sentimento. Eu não entendo amor como sentimento. Eu entendo amor como atitude. É igual perdão. Perdão não é sentimento, perdão é atitude. Você precisa querer. Amar, você precisa querer. E amar, lá em 1 Coríntios, nossa, o amor sofre, o amor tudo suporta. Aquilo para mim é amor. Isso é amar. Quando você fala que ama alguém, não é porque a pessoa está bem. Quando você fala que ama alguém, é porque você quer que a pessoa esteja bem. Você vai fazer de tudo para que a pessoa esteja bem. Você vai fazer a pessoa feliz, né? E isso é muito difícil. Às vezes você tem que colocar a pessoa em primeiro lugar e você em segundo, porque casamento é isso, né? Casamento é dessa forma, não tem uma outra via. Então, quando você faz essa escolha de amar, de você amar outra pessoa, você tem que ser feliz consigo.
né? Você tem que ser realizado, você tem que ser... Tá, olha, você tem que olhar no espelho e falar assim, cara, gosto muito de você. A menina também, olha, eu gosto muito e sou muito feliz. Pronto, acabou. Aí você vai dividir essa felicidade com outra pessoa. Aí, cara, a coisa fica mais tolerável e mais fácil de lidar, né? E aí vem outras coisas, maturidade, enfim. Então, eu sempre falo com jovens, olha, casamento não é fácil. Casamento não é só sexo. Casamento não é só alegria. Não adianta você ficar pegando as minhas fotos que eu posto com a minha família no Instagram, no Facebook e achar que a vida é sempre aquilo ali. Não. Tem coisas ruins também, entendeu? Meu olho sai remela, né? Dá mau hálito e, enfim, eu tenho todos os defeitos ou qualidades que qualquer outra pessoa tem. Só que a gente tem a maturidade para poder trabalhar isso, né? Chegar a isso, concatenar isso para que a coisa não degringole. Eu acho muito, assim, muito interessante, e você pontuou algo que eu concordo 100% sobre a questão do amor, né? Aqui no Brasil, a gente, eu vejo assim, pelo menos num sentido micro, né? Que é a galera que eu tenho um alcance mais direto. A ideia de amor das pessoas muito ocidental, né? Aquele amor, o sentimento. Na América Latina, aquela coisa, o amor que dá o calor, aquele sentimento gostoso do coração. Eu amo fulana, eu amo ciclano, eu sou completamente Deixa eu só apaixonado. te cortar. O amor que hoje, o ocidental, é o amor que está sempre esperando algo em troca. Entendeu? Olha, Sim, ninguém está fazendo nada para os outros de graça. O cara está querendo sim, receber. Você entendeu? sim. Não é aquele amor de pai para filho em que um dia meu filho falou assim: ah, eu não vou gostar de você. Cara, não é a hora. Me respeitar você precisa. Agora, gostar de mim, isso é com o tempo. Você vai aprender isso com o tempo. Entendeu? Isso é depois, né? Então, assim, esse tipo de amor que está sempre querendo algo em troca é o que muitas vezes nos coloca em situações difíceis. Eu não estou falando que você não vai fazer e vai esperar receber ali um agrado, né? Um elogio, alguma coisa assim. Mas se você não receber, que não seja isso o problema. Você entendeu? Verdade. Que não seja isso, e que isso não te deixe frustrado porque você amou e a pessoa não correspondeu. Né? Você Uhum. está dando o que você tem. Se a pessoa não tem, infelizmente não é problema seu, é problema da pessoa. Você entendeu? Então, Verdade. hoje, o que acontece hoje é essa questão, esse relacionamento de troca. Né? Eu gosto muito de um vídeo do padre, acho que é Fábio de Mello, que ele fala que quando a gente chega na época que a gente não vale mais nada, né? Que você está dependendo dos outros para tudo, coloca no sol, te tira do sol, aí que você sabe realmente quem te ama, né? De verdade. Por quê? Porque você não tem nada para oferecer, você não tem nada para dar. Então, é esse tipo de amor que eu acredito que suporta todas as coisas. E se eu for pegar na Bíblia, João 3,16, né, a palavra é o seguinte, ó, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele fez por onde, né, ter o povo com ele, que é dar o quê? O filho em lugar da gente mesmo. Olha, tá aqui o meu filho Jesus, ele vai morrer, ele vai padecer. E aí, para quê? Para nos resgatar de volta, através do sangue de Jesus. Então, o que as pessoas não entendem, às vezes, é exatamente isso. Olha, eu vou dar porque eu quero receber. Ah, eu vou fazer isso porque... Não é assim. Não é essa troca. Né? Você dá é porque você tem. Eu sempre falo isso. Eu gosto de falar isso. Exatamente. Você dá é porque você tem. Você não dá o que você não tem. Se você der Sim. o que você não tem, você fica devendo. Então, você só dá o que você tem. É isso que as pessoas, que o jovem hoje que vai entrar num casamento, ele vai entrar num relacionamento, ele precisa entender isso. Mesmo que a pessoa não possa me dar, eu vou poder dar. Você sabe por quê, Rafael? Olha para você ver.
Tem casais, tem pessoas, e eu conheço pessoas, em que um dos cônjuges passou por uma situação de doença grave. Doença em que a pessoa fica totalmente inutilizável, né? As umas chegaram até a morte. Eu tenho amigos que perderam a esposa, que ela chegou ao momento de morte, mas ele continuou o tempo todo que ela estava ali naquela situação difícil, ele esteve cuidando, ele esteve fazendo a parte dele, esteve fazendo o papel dele, esteve ali. Isso nada mais é do que amor, porque tem muitos que o que eles fazem? Acontece alguma coisa, ó, abandona. Por quê? Porque ele não tem nada em troca. Você entendeu? Então, esse é um tipo de amor que a Bíblia, que ele não combina com a Bíblia. Então, é isso desculpa te cortar, falei demais também. Nada, relaxa, tá tranquilo, não tem problema nenhum, não. Assim, é interessante que uma coisa vai acrescentando na outra. E justamente, eu concordo exatamente com o que você colocou, a forma de que nós vemos o amor, né? Nós que eu digo, a sociedade de uma forma geral, porque a ideia de amor que a Bíblia vai falar é justamente o que você pontuou, são atitudes. Né? Tá tudo ali bonitinho em 1 Coríntios 13, cara. Tá de uma forma É, fantástica, tá tudo bem pontuado, tudo certinho. O amor é isso aqui. Ó, pá, 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 e vai exatamente. botando, vai falando, aí você vai lendo e fala, caramba, é verdade, isso não é sentimento, isso são atitudes, São isso não é o atitudes. sentimento, são atitudes. A minha namorada, e aqui eu vou confessar o meu pecado, eu sou um cara muito chato. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Oh, aleluia! Eu sou um cara de 30 anos, mas que tem uma cabeça de velho para vários assuntos. Chato demais, uma pessoa muito chata em alguns pontos. E recentemente nós completamos 3 anos de namoro e eu conversando com ela eu falei o seguinte, falei, poxa cara, tu me ama mesmo? Aí ela, pô, você não é pergunta? Você é chato, eu tenho paciência contigo. Você de vez em quando tem suas crises de ciúme, eu te dou uma chamada de atenção e te coloco no teu lugar e a gente vai vivendo e tá tranquilo, a gente se resolve. Ela, você ainda tem a ousadia de perguntar se ainda te amo? Eu fiquei assim, eu nunca mais vou perguntar isso quando eu estiver namorando. Então, tá tranquilo, eu já entendi. Porque eu vejo na prática, ainda com as nossas imperfeições, com a falta de maturidade, que isso é com o tempo. Né? Eu não acredito que a maturidade é algo que você. Ih, completei 5 anos de namoro. Opa, agora a maturidade plena chegou. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que até depois do casamento continua na construção, com cada um. É justamente o que você falou, né? Você foi criado com uma cultura diferente, hábitos diferentes. Sua esposa com culturas e hábitos diferentes. E cada casa é uma cultura e um hábito diferente, né? Ainda que no mesmo município, no mesmo estado, mas são criações diferentes. Por exemplo, eu tenho marcas na minha vida, coisas que eu já vivi, que a minha namorada não viveu. E, infelizmente, são coisas que precisam ser confrontadas, né? E isso tem pouco tempo que eu passei a reconhecer isso. Eu era muito chato com essa situação. Que eu realmente precisava entender que, cara, já foi. Ela é um CPF diferente. A outra pessoa que fez isso, que fez comigo, era um outro CPF. Então não tem nada a ver um CPF com o outro, por isso que eu acho maneiro esse exemplo do CPF, que cada um tem o seu, que são Sim. pessoas únicas, né? Ninguém é igual a ninguém. E eu preciso, até hoje, ainda ter esse exercício de, nossa, ela é minha atual namorada, as outras já foram embora, o que as outras fizeram, ela não necessariamente vai fazer também, e é dar um prosseguimento, porque ficar vivendo de passado, ficar vivendo a coisas amarradas do passado, só vai trazer malefícios para o presente e para o futuro. Né? Então, eu acho que essa ideia, essa classificação do amor segundo as Escrituras, é justamente isso, né? São as atitudes do dia a dia. Ficar quieto muitas vezes, falar quando necessário, né? Evitar picuinha, um monte de coisa, e assim a gente vai É, fazendo a a melhor, construção. a melhor coisa para quando você começa a ter um problema no casamento, a melhor coisa a fazer é você olhar no espelho,
né? Por quê que está acontecendo? Sinésio, por que está acontecendo? Qual que é o que está acontecendo aqui? Deixa eu olhar aqui, deixa eu me ver. Porque, normalmente, quando tem um problema, a gente sempre procura o problema na outra pessoa. Olha, esse defeito aqui, ó, isso aqui, cara, ó, tá vendo aqui? Tá escondido lá dentro mas a gente tá vendo lá o defeito. Você entendeu? O cara tá procurando aonde não tem. Então, a melhor coisa a fazer é exatamente isso, é você olhar para si mesmo, né? E olhar com um olhar crítico. Né? Tem dia que eu zoo muito, eu brinco muito com a minha esposa e a gente tem uma vida bem leve, assim, nesse sentido, né? A gente é bem maduro e eu acho que também a gente não tem tempo mais para essas picuinhas também mais não. 23 anos de casado, não, acabou, né, a paciência para coisa pequena e insignificante. A gente pensa em coisas maiores. Mas aí a gente começa a tratar um ao outro, né? Peraí, se está tendo um problema, deixa eu ver o que pode ser feito, o que pode ser resolvido. E tem coisas também, Rafael, que é o seguinte, eu costumo dizer, tem pecados que as pessoas, elas cuidam do pecado, cara. Não, não quero, não tira esse pecado de mim, não. Deixa esse pecado comigo, porque eu gosto dele. Você entendeu? Eu tô cuidando desse pecado, eu tô cariando esse pecado. E às vezes no casamento é exatamente isso. Tem pessoas que elas vão cuidando ali do mau humor dela. Ela pode ser diferente, mas ela não quer. Ela quer ser daquele jeito ali. Ela quer ser insuportável. Eu já vi pessoas. Engraçado que a gente estava uma vez dando um curso e eu sempre sou muito sério. Se tratando de coisa de igreja assim, eu não sou muito, sabe, aquela pessoa, pá, não. Eu sou mais na minha. E além da timidez também. E aí a gente tava no curso e assim, a turma muito legal, o pessoal muito bacana mesmo e tal, mas eu assim, eu tava ali dando aula e explicando e tal, não tinha muita, às vezes eu contava uma piadinha e tudo, o pessoal ria, brincava e tudo, e eu sempre na minha ali. Aí, uma vez, acho que a gente estava numa festa, não sei, um encontro que nós fizemos. Aí a menina, a gente estava assim, eu rindo, e eu brincando, eu contando piada, e o pessoal contando piada, eu rindo, aquela descontração toda. Aí a menina virou para minha esposa e falou assim: Ó, o Sinésio ri, eu nunca vi ele rir. E a partir daí eu falei assim, gente, eu preciso deixar minha cara mais carrancuda. Olha pra você ver, a pecha que eu ganhei exatamente por, né, por ser esse cara, né? Então, tem coisas que a gente precisa mudar, tem coisas que a gente precisa alterar. E é o que eu falo às vezes, olha, às vezes eu tô brincando com a minha esposa, às vezes eu brinco, ela não gostou, eu paro. Não vai rolar, eu não vou ficar aqui matando ela de raiva. Mas às vezes eu brinquei, ela gostou e eu continuo zoando, brincando, e, enfim, né? A gente vai vivendo dentro agora. Problemas tem. Às vezes ela não gosta, às vezes ela me xinga, às vezes ela tem razão, igual ela tem na maioria das vezes, né? E, na verdade, aqui em casa sempre quem fala por último sou eu, né? Sim, senhora, já vou fazer, pode deixar. Acho que é a coisa mais sábia que a gente faz, né? Com certeza, com certeza. Depois quem perde sou eu mesmo. É eu que sofro, eu que dou meu jeito. Eu acho bem interessante essa questão do a gente fazer autoanálise, né? Eu, Sim, por exemplo, eu com o tempo, eu comecei a identificar em mim coisas que eu critico muito nos outros. E isso, no primeiro momento, foi algo perturbador. Eu fiquei em crise. Eu falei, não, eu não sou assim. E a minha namorada fala para mim, não, você é assim. Eu falei, poxa, eu não sou o cara mal-humorado que por qualquer coisinha que dá uma dor de cabeça eu já me estresso. Olha só fulano como é que é, ela fala, você é a mesma coisa. E isso para mim foi muito complicado. Que eu comecei a entender e justamente a fazer um exercício de me olhar mais, de parar e olhar mais a minha reação diante de algumas situações, né? O porquê que eu me estressei, o porquê que eu me exaltei, o porquê que eu me alterei. Tipo, hoje mesmo, de tarde, eu saí com ela para a gente poder resolver o negócio do carro do meu sogro.
E a gente estava conversando sobre a questão de assunto agora do dia 12 aqui, no Dia dos Namorados e tudo mais. E rolou um pequeno estresse e eu tento ser uma pessoa que disfarça as emoções, mas eu não consigo. Eu acho que isso é meu, faz parte da minha natureza. E eu já fiquei de cara amarrada, minha irmã até, quando eu joguei a chave aqui para casa para ela, ela brincou comigo, ela ficou, pô, tá de cara amarrada, já tá estressada, já se estressou com ela, que não sei o que e tudo mais. E eu, carrancudo pra caramba, só que depois eu fui conversando com ela, eu fiquei assim, eu pensando, cara, em 5 minutos a gente resolveu um problema. Por que eu não fiz isso no carro? Por que eu não fiz isso naquele momento? Eu fui esperar 2 horas depois, com a cara amarrada, mal-humorado, para poder resolver um negócio que em 5 minutos de conversa sadia e uma conversa bem pausada, a gente conseguiu resolver. Então, é o tipo de exercício que, com o tempo, eu faço questão de realizar, porque eu identifico muita coisa em mim que eu preciso melhorar. Porque A eu gente, até falo com ela, né? Eu não namoraria comigo mesmo, pois é, agora. isso que você está falando faz parte da maturidade. Quanto mais madura você vai se tornando, você vai dando valor para as coisas que você no passado você não dava, né? Então você está falando, eu, por que que eu não fiz isso sempre que eu resolvia com 5 minutos? Por que que eu tenho que dormir brigado? Se eu dormir, se eu fizer as pazes antes, eu posso ter uma noite muito melhor, né? Porque, então, essa questão é a questão da maturidade. Às vezes a gente deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje e às vezes o amanhã nunca chega, né? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Na nossa vida, em família, como esposa, como marido, como o que quer que seja, você entendeu? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é um. Olha, Rafael, isso é um exemplo muito claro da questão da maturidade da pessoa. Hoje mesmo, às vezes eu converso com meu filho e às vezes, isso, é aquilo outro. Eu falo assim, filho, eu tenho quase o triplo da sua idade, você entendeu? Então, eu sei muito bem o que eu estou falando. Hoje, eu não faria da forma que você está fazendo. Por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Eu acho que eu não perderia meu tempo com 17 anos, talvez no Instagram ou no Snapchat ou whatever que for do aplicativo, eu não perderia meu tempo com isso. Eu estaria fazendo alguma coisa útil, né? Eu estaria trabalhando com alguma coisa mais útil do que simplesmente numa porcaria de um app desse que está me consumindo o tempo. Então, o que que é isso? O que que é isso? Seria a questão da maturidade. Você vai aprendendo, você entendeu? Isso, com certeza, é com o tempo. Porque eu até hoje respondi uma caixinha de perguntas que eu vi de um amigo meu no acho que foi no Facebook que ele colocou, não lembro exatamente, mas acho que foi sim. O que que você faria de diferente há 15 anos atrás? E essa pergunta que ele colocou me fez refletir, né, voltar no meu pensamento um pouco no tempo, de ver o que eu fazia da minha vida com meus 15 anos de idade. E eu fiquei muito assustado que eu fazia muita coisa que não era para ser feita. Eu até respondi para ele em off depois. Eu falei, cara, eu deixaria de beber, eu deixaria de usar droga, eu deixaria de brigar de bobeira na rua, eu deixaria de fazer um monte de coisa que eu fazia na época para ter uma qualidade de vida hoje melhor. Porque não tive como fugir, né? A questão da lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, uma hora a gente vai colher, né? É o Eu, mais por exemplo, certo. hoje eu tenho, há anos atrás, que eu fui diagnosticado com déficit de atenção, coisa que eu nunca tive desde criança, nem na adolescência. Fiz exame e o médico comprovou que o grande problema foi o meu uso excessivo de álcool e maconha na minha adolescência. Então, foi coisas que eu plantei lá atrás
plantei durante 10, 11 anos mais ou menos, e chegou uma hora que eu colhi. Ah, me converti, fui liberto, sou salvo, show de bola. Isso eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu na minha vida. Mas teve a consequência. O que é apagado é o pecado, Sim. não a consequência das besteiras que eu fiz. É, Tem gente ué. que não fala comigo até hoje, amigos que eu perdi naquela época, e porque tivemos algum problema e tudo mais, que às vezes deixa um pouco chateado de estar passando na rua, falando, pô, queria tanto voltar a falar com fulano, queria tanto voltar a falar com ciclano, de trocar uma ideia, tipo, de sentar e, pô, pedir perdão, eu fui uma porcaria de um ser humano com você anos atrás e tudo mais. Só que, infelizmente, a oportunidade ainda não teve para isso, mas colocar essas pessoas como erradas da história, eu não posso fazer isso porque o errado era ele. Então, essa pergunta que ele colocou lá me fez refletir muito das coisas que eu poderia ter mudado, né, ter feito diferente, na verdade, lá atrás, para hoje, com 30 anos, talvez ter algumas situações completamente diferentes como realidade de vida. Mas é claro que esse entendimento só chega através, como você falou, da maturidade. E uma das coisas que vem me ajudando muito nessa questão de maturidade, além das Sagradas Escrituras, que de 3 anos, 4 anos para cá, eu comecei a ler a Bíblia e sempre olhar para a Bíblia como um espelho. Né? E dos exemplos que tem na Bíblia, por exemplo, a história de Davi e Golias. Ah, eu sou Davi, que eu sou pequeno, que não sei o que, não. Eu me coloco como Golias. Falei, caramba, eu faço as coisas contra Deus de vez em quando. Eu erro nisso aqui, eu preciso melhorar para ser como Davi. E sempre pegando o Com exemplo, porque certeza. o próprio apóstolo Paulo nos dá um exemplo disso quando ele fala que ele se considerava o mais miserável de todos os santos, né? O menor dos menores de Sim. todos os santos. Então, quem sou eu para achar que eu sou Davi, sendo que muitas das vezes a atitude que eu tenho é do Golias? Então, isso é muito importante. E até para a galera que nos ouve e nos assiste, cara, entenda que a maturidade é algo que vai chegar. É só persistir. Ninguém fica maduro, né? Como eu já coloquei, da noite para o dia. Ah, hoje eu li o Salmo primeiro todinho, então eu aprendi que eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite. Aí começa naquele ritmo frenético, faz um dia, faz 2 dias, no terceiro já. Porque é uma constância, não é É nada verdade. fórmula mágica, né? Ninguém vai estar ali. É igual eu brinco com alguns amigos, né? Cara, quer saber como se atinge a maturidade? Arrasta para cima? Não, leia a Bíblia. Ore, tenha um momento de qualidade com o Senhor. E quando a gente entende a nossa essência através das Escrituras, a maturidade ela chega de uma forma mais natural. Exatamente, maturidade a gente vai adquirindo com o conhecimento que a gente vai pegando, né, aos poucos. Você vai vivendo, você vai conversando, você vai lendo, você vai estudando, e isso vai te dando, vai te colocando realmente no lugar que você precisa estar, né? Que senão tem pessoas que se consideram a quarta pessoa da Trindade, né? Normalmente a pessoa ela acha que ela é o tal, né? Outro dia eu fui conversar com uma pessoa, ele virou para mim e falou assim: "Cara, eu sou psicanalista, eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Quem é você?" Esse cara diante de você, cara, Acho que olha, nem Jesus é Jesus, pelo que ele falou. e eu ainda falei com ele, falei assim, cara, você devia já estar no céu, cara. Você, nossa Deus. Meu Deus do céu. Eu não sou nada, nossa Deus, eu só sou um comedor de arroz e feijão aqui nos Estados Unidos, mais nada. Esse exemplo é complicado, né? Eu já passei por uma situação com um possível convidado que desistiu, né? E um beijo, você, meu amigo, que você sabe que eu estou falando, te amo em Cristo Jesus, que não desistiu de participar pelo fato de, você é um menino, eu sou bem mais velho, você é um jovem, não conhece nada, você não tem bagagem, você não tem conhecimento, você não tem isso, você não tem aquilo, e você não quer colocar o meu nome lá na capa do YouTube, Reverendo Fulano de Tal. Falei, cara, eu não coloco de ninguém, velho. Eu não vou botar o seu, desculpa, com todo respeito, mas no seu RG tá o seu nome, né? O seu nome ali
registrado, seu nome de batismo, tudo direitinho, tal, tal, tal. Não tem por que eu colocar isso. Eu acho a proposta eu uso o termo descer, que eu acho que é o termo que eu consigo tratar com uma clareza melhor esse objetivo, né? Fazer uma galera descer para o mesmo nível e ser algo que seja de uma identificação melhor com o público, que muitas das vezes colocam essa barreira entre um pastor e um membro leigo da igreja. Que essa barreira ela não tem que existir. Essa barreira não É. existe, né? O evangelho não é nada que traga a barreira dentro do corpo de Cristo. O Tem próprio uma, mestre chamou um monte de cara para andar com ele. tem uma parábola que Jesus ele representa muito bem isso, né? Ele fala assim, ó, quando te chamarem para ir numa festa, não senta lá no primeiro banco, não, né? Porque se você for dono daquele primeiro banco, aonde você tiver, você será chamado para sentar ali. Agora, se você não for, você vai ser tirado dali, né? O que a Verdade. parábola quer dizer exatamente é isso, né? Não adianta, cara, você falar o que você é, que você não é. Na hora que chegar a sua vez, cara, vai ser e ponto final. Independente se você for do escalão alto ou se você for do escalão baixo. Não interessa. Não interessa. Então, Uhum. a maturidade, a humildade, ela vai exatamente trabalhando para você se perceber que quanto mais, né? Eu acho que é Sócrates que diz, né? Sócrates que diz, quanto mais eu sei que eu não sei de nada, né? Quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe. Mais você sabe que você precisa de aprender. É Verdade. exatamente o meu caso, né? Eu lembro que eu olhava para as pessoas de Bíblia e falava assim, nossa, Deus, gente, como é que a pessoa fala de Bíblia ali, numa facilidade, né? Só que esse livro e tal. E eu comecei a estudar, e as perguntas vêm, as coisas vêm. Aí chegou um momento, uma vez a menina, eu lembro que uma jovem, né, chegou perto de mim e falou assim, ô, ô Cidés, aonde está escrito a oração do Pai Nosso? Eu falei com ela, Mateus 6, partido 9 e tal. Ela falou assim, como é que vocês guardam essas coisas tudo? Aí eu lembrei que eu pensava a mesma coisa das pessoas. Por isso, a gente precisa estudar, entendeu? A gente precisa estudar, a gente precisa ter objetivo. A partir do momento que você começa a estudar, aí você vai absorver. Quando a pessoa te perguntar, você já passou por aquilo ali. Você já passou por aquela situação, então você sabe onde está. Se você não sabe onde está, você sabe mais ou menos o rumo e você sabe do que se trata, né? A pergunta. Agora, ninguém sabe tudo, né? Igual eu te falei, o cara chegou e falou assim: eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro. Eu falei assim, cara, eu acho que você está perdendo seu tempo comigo, viu? Porque eu não sou nada disso aí, eu não tenho esses conhecimentos que você tem. Eu sou totalmente leigo nisso aí. Agora, se você quiser conversar com um comedor de feijão simples aí, a gente vai conversar. Se não, né, vai procurar aí a sua turma e, enfim, né? Eu não vou ficar aqui também, né? Coração doído. Ai, o Verdade. cara não quis falar, não tem nada disso, não. Vou chorar a Ih, noite toda. sem chance, sem chance. Assim, uma coisa que me ajudou muito do ano passado para cá foi justamente o papinho da palavra. Porque, na prática, todo convidado me ensina Sim, muito. Porque eu comecei a pegar o hábito de entender que todo mundo tem algo para acrescentar à vida cristã. Todo cristão tem uma sim, particularidade, que cada um tem um chamado, cada um tem uma experiência de vida uma história, diferente. E uma história que nos ensina sim, muita coisa. Eu vejo assim que a cada participante, seja do cabeça branca, já bem coroa, até uma jovem de 17 anos, que foi a participante mais nova que já passou pelo Papinho na Palavra, tem muita coisa para agregar. E eu fico olhando e vou vendo o quanto que esse exercício é importante para mim, Rafael, como indivíduo. Porque eu vou analisando a conversa com as pessoas e vou vendo que, nossa, esse ponto de vista aqui, que a pessoa colocou, vai contra um ponto de vista que eu tenho. E me ensinou, com o passar do tempo, a não ser aquela pessoa igual eu era há um tempo atrás, de querer dar resposta de bate-pronto. Eu seguro, eu guardo, absorvo a informação,
depois que acaba a gravação, quando é algo que me chama muita atenção, eu vou tirando o tempo, que eu vou digerindo, eu vou pensando, eu vou refletindo naquele assunto. Tem hora que eu falo, não, realmente eu não concordo. Já teve vezes que eu fiquei, caramba, eu estava muito errado. Não é assim que funciona. Vou na Bíblia, dou aquela pesquisada que eu acredito que aquilo que vai mudar o meu pensamento, ele precisa ter um aval das Sagradas Escrituras, né? Porque a nossa mente precisa ser Claro. uma mente cristocêntrica. E eu vou vendo, caramba, eu já tive um posicionamento errado em relação a isso aqui e eu preciso consertar. Eu me recordo que teve foi recentemente, eu não lembro agora exatamente quando foi. Eu estava conversando com a avó da minha namorada sobre um assunto sobre a Bíblia. E a gente conversando, e eu vim com uma ideia muito louca, um negócio que bem fora mesmo do que está escrito, mas achando que aquilo era a melhor coisa do mundo, a revelação e tudo mais. No dia seguinte, quando eu fui gravar acho que foi com Júlio Correia, que ele falou que ele já tinha feito uma série de exposições no livro de Jonas. E quando ele falou do assunto, eu não lembro agora exatamente qual foi o assunto, mas quando ele entrou no assunto, ele veio dando a explicação, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu só falei besteira, cara. Eu preciso consertar. Aí quando acabou a gravação, eu fui, contei para ele tudo direitinho, ele falou, aproveita que dá tempo, se conserta o quanto antes. Aí no dia seguinte eu cheguei na casa dela, conversei com ela, falei, vó, olha só, eu errei nisso aqui, não tem nada a ver com o que eu falei, me perdoa, me desculpa, eu fui completamente errado. Aí ela falou para mim, eu sei que você errou, só estava esperando você ser humilde o suficiente para vir aqui e falar que estava errado. Eu falei, não, tá tranquilo. Então, É, assim, é onde eu vejo a importância de ouvir o outro, né? A importância de ouvir uma opinião diferente, de ouvir o próximo, né? E até, já que a gente entrou nesse assunto, eu não sei como é que é a situação aí nos Estados Unidos em relação a isso. Mas aqui no Brasil, é claro, eu acredito que se tenha conhecimento do quanto que aqui está tudo tão polarizado, né? Principalmente nessa questão de política. Tem a galera que levanta o Bolsonaro como um poste ídolo, tem uma galera que levanta o Lula como um poste ídolo e tudo mais. E os diferentes, né? Como a gente até conversou mais cedo na hora do seu almoço, que a gente fez a transmissão pelo WhatsApp, essa questão, o perigo dos extremos. Então eu vejo que, cara, conversar com o diferente tem o seu valor. Conversar com quem pensa diferente da gente tem o nosso momento de aprendizagem, né? Então, assim, como é que é a situação aí, primeiramente, em relação a esse assunto? Essa polaridade existe aí também? só muda o país, né? As pessoas continuam as mesmas pessoas. Não tem nada, nada diferente, né? Tudo a mesma coisa. Tem gente aqui que adorava o Trump, né? E agora hoje adora o Biden. Hoje faz essas coisas desse jeito. Mas eu vejo hoje essa polarização muito prejudicial, né? Quando você assume uma posição e essa posição, por exemplo, uma coisa é falar que eu sou atleticano, você entendeu? Isso, aí eu vou defender aquele time, porque eu vou defender ele acima de tudo, né? Ele tem os defeitos dele, mas os defeitos dele não me importam, eu vou defender. Cara, a política não é isso, não é time de futebol, não estou falando de paixão, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de nação, nós estamos falando de cidadania, não funciona assim. Né? O meu posicionamento, igual eu te falei, meu posicionamento político, ele é cristão conservador. Eu não estou aí portando com a direita ou com a esquerda. Meu posicionamento é ser cristão conservador. A Bíblia fala que eu sou luz e eu sou sal. Entendeu? Eu preciso fazer diferença, seja na esquerda, seja na direita. Agora, se tratando dos dois polos, esquerda e direita, hoje o que mais me representa é a direita. Dentro dos meus ideais, dentro daquilo que eu acredito, dentro do que a Bíblia me ensina, o que mais me representa. Agora, não me representa de uma forma total. Não me representa de uma forma total. Não adianta eu falar que o Bolsonaro vai me representar de uma forma total. O Bolsonaro, no meu entendimento, é uma pessoa
que ele defende muito a família, mas ele está indo aí para o terceiro casamento, ou quarto casamento, parece que ele já teve na vida dele. Então, assim, às vezes é um discurso um pouco incoerente. Agora, com relação à corrupção, não tem o que se falar contra o cara. Então, assim, eu me declaro de direita e vou defender que ele não seja corrupto e vou defender também que ele tenha passado por vários casamentos, de forma nenhuma, mesmo que ele tenha os motivos dele, mesmo que ele tenha as razões dele. Eu não vou ficar defendendo isso. A pessoa, não, mas o Bolsonaro tem 3 casamentos e ele defende a família. Eu falo assim, cara, mas tá errado? Eu vou falar sério, tá errado? Não vou apoiar isso. Eu não tenho como apoiar isso. Por quê? Porque a Bíblia está me dizendo outra coisa. A Bíblia está me falando outra coisa. Então, o que eu penso, né, em relação a isso é que, como eu te falei, né, para mim o diabo mora nos extremos, né? Nas extremidades ali. Então, a pessoa é de direita, radical, extrema direita e, enfim, faz tudo para aquilo ali, fica cega, né? Quer os direitos e fica cega com relação aos deveres, aos defeitos. Então, para mim não dá. E a mesma coisa com a esquerda. Apesar de eu entender também ter um pensamento sobre a esquerda totalmente diferenciado, mas eu não sou ali. E outra coisa, cara, eu não perco amigo por causa de política. Eu tenho amigo que torce pro PT, tenho amigo que tem o Lula lá como o santo mesmo, o cara é o, né, é como eles colocam aí mesmo, é o presidente mesmo, né? Então eu tenho amigos que são lá e eles defendem para lá e eles ficam com o presidente deles para lá e eu fico minha Bíblia para cá, né? Eu não faço isso, não entro nessa questão. Apesar que hoje, né, é quase impossível a pessoa, se você falar que você não é de direita e nem de esquerda hoje, a pessoa, é o isentão, é aquilo outro. Cara, antes de tudo, venha conversar, né? Vamos entender. Eu gosto de política, eu acompanho a política, né? E eu acompanho a política tanto nos fatos também quanto nas críticas. Né? Você escuta os críticos conversarem, falarem sobre diversos assuntos e ali você é livre, cara. É o que eu falo. Uma vez me perguntaram assim, qual que é o maior qualidade da democracia? Eu falei assim, olha, a liberdade de expressão, para mim, é a maior qualidade da democracia. E o pior defeito? Eu falei assim, também, a liberdade de expressão é o maior defeito porque do mesmo jeito que tem gente que vai falar coisa boa, e vai ser livre para falar coisa boa, tem gente que vai falar só aquilo que não presta, né? Mas é a democracia, né? É a democracia. Você vai tirar suas conclusões, seus pensamentos baseado, né? No meu caso, baseado na Bíblia, porque é o fundamento de qualquer da minha fé, da minha ideologia, da minha religião. Então, a Bíblia é o fundamento. Então, baseado na Bíblia, é esse aí o meu conceito e minha visão, né? A minha cosmovisão cristã em relação à política é exatamente esta visão. Né? Eu não sou de extremo nenhum, não adianta nem falar. Ah, você votou no Bolsonaro? Sim, não tem nem por que negar que votei, nem nada, em virtude do que estava aí. Rafael, interessante, eu falei com o pastor Bruno Fernandes. A gente está numa situação tão ruim, que se você tiver que escolher entre quem bate e leva seu dinheiro e quem só leva seu dinheiro, você só tem essas duas opções, cara. Você não tem outra opção. Você tem uma lista que o sistema te dá, entendeu? Ele se revezando ali no poder. Você tem uma lista e você é obrigado a escolher dentro daquela lista. E quem entra lá fora do sistema tenta ser arrancado de qualquer forma. Você entendeu? Então a situação fica terrível, cara, é terrível. Às vezes, eu nem acredito no que a gente vê aí, por aí. Querendo ou não, nessa situação, acho que a sociedade, de uma forma geral, fica muito de mãos atadas, né? E acaba que é interessante, né, para uma galera a gente ficar naquele discurso de ódio dos partidos, né? Sim, Eu sou daqui, você é dali, então eu te odeio porque você pensa diferente. Você deu o exemplo que você deu, pô, se encaixa perfeitamente nisso. Questão de política não é a mesma coisa que time de futebol.
Como você falou, você vai falar que o Atlético é o melhor time do mundo. Sim. Eu vou discordar e vou falar que é o Flamengo. Pois é. Porque contra fatos não há argumento. Sim, com certeza. Inclusive, garfou o Atlético aí Eu no sabia que Campeonato você ia tocar Brasileiro, nesse entendeu? assunto. O senhor, eu não vou nem falar o nome para não te complicar. Essa é uma O plataforma juiz da aí. ruim. O abençoado do juiz aí fez aquela lambança lá no negócio, mas você não tem como comparar dois tipos de futebol com algo que está regendo a sua vida, É verdade. definindo o futuro Verdade. de pessoas, de famílias e tudo. Rapaz, eu estava observando a política. Eu gosto muito daqueles filmes de natureza em que o bichinhos vão brigar ali para ver qual que é o mais forte, sabe? O inseto ele briga ali até comer outro, a aranha, o escorpião e aquelas coisas todas. E eu tava pensando, rapaz, a política tá desse jeito. As pessoas perderam a racionalidade, a razão, o bom senso, entendeu? E estão se atracando dessa forma, igual bicho irracional. Tá valendo a vida. O cara ele vai para cima do outro ali para ele rachar a outra pessoa. E hoje você vive no mundo da lacração, né? O cara quer ter o discurso melhor do que aquele outro discurso. E assim, tem um do lado de cá brigando porque não tá no poder, e ele tá indo contra totalmente o poder, o outro que tá no poder aqui brigando também com esse aqui, e o cidadão aqui no meio, meu amigo. O que o cidadão tá arrumando? O cidadão tá passando fome, não tem saneamento básico, não tem comida dentro de casa, não tem emprego, não tem nada. E os dois que podem resolver o problema tá brigando, Verdade. tá se degladiando. Um tá torcendo pro Bolsonaro como se torce pro Flamengo, como se torce pro Atlético, como se torce pro Cruzeiro. Né? Em Minas Gerais, as torcidas rivais é Atlético e Cruzeiro. Tá a mesma coisa. Estão se degladiando por causa de uma paixão, e sendo que não é. E às vezes nós, como cristãos, nós estamos entrando nessa parafernália também. Quantos cristãos não estão aí levantando plaquinha de Lula livre? Né? Outro dia o rapaz falou comigo, aí agora você criticava o Lula, agora o Lula saiu da cadeia. Eu falei assim, cara, se ele saiu da cadeia não significa nada não, véio. Vários outros já saíram da cadeia, vários bandidos, tem uns que fogem, né? O Lula, eles tiraram ele fora da cadeia, mas tem uns que fogem, tá na mesma situação, não deixou de ser. Né? E o cara tá defendendo, o cara tá ali, não sei o que e tal. E Mas o cegamente. Bolsonaro... Exatamente, cegamente, fazendo por paixão. Mas é o que eu tô falando, chega no nível da irracionalidade. A pessoa começa a defender no nível da paixão mesmo. Por quê? A paixão, ela cega a pessoa. O amor não, o amor faz você agir de forma racional. Agora, a paixão não. A paixão cega a pessoa. A paixão deixa a pessoa cega. A pessoa, não, ela não pensa por si. Ela tá fazendo aquilo que os desejos, que o coração dela tá querendo que ela faça, e ela vai fazer, e ponto final, você entendeu? E como num time de futebol, o time pode perder de 10-0, né? Pode perder, mas você tá ali, cara, não, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser... Continua ali, né? Falando de Atlético e Flamengo, eu não esqueço Atlético e Flamengo na Libertadores de 2013, que o narrador esqueci o nome dele, da Rádio Globo, ele simplesmente não tem mais jeito. O Flamengo fez o primeiro gol no Atlético, né? E a gente estava terminando um curso de Casados para Sempre, e a gente foi assistir o segundo tempo. E o narrador, não tem mais jeito. O Flamengo fez o primeiro gol, já tinha tomado, o Galo já tinha tomado 2 dentro do Maracanã do Flamengo. Foi lá para Belo Horizonte, o Atlético virou em 4 virou em 4-1 com o Flamengo. Acontece, acontece. O narrador engoliu lá assim, ó, passou assim, coitado. Mas política não é isso. Verdade. Você entendeu? Política não é isso. O brasileiro, ele foi treinado para votar. Tanto é que a gente é obrigado a votar. O brasileiro é obrigado a votar. Você entendeu? Então, além dele ser treinado para votar, ele tem uma lista. Apresenta para ele, olha, o sistema tá aqui, ó. Tá aqui a lista. Né? E o que que é? É um... como é que fala? Revezando com o outro.
Hoje, um que criticava esse aqui vai estar no poder. Aí esse aqui vai estar participando de algumas coisas do poder, né? Ah, não, agora é minha vez. Aí esse aqui vai participar também. E fica nessa troca. Depois do período militar, né, da famosa ditadura militar, começou a haver essa troca, né? Uhum. Infelizmente. E o povo, né, como diz Sarney, em 1986, se eu não me engano, ele faz um pronunciamento à nação. Eu tinha 11 anos na época e eu lembro de uma frase que eu nunca esqueci, é que, ó, meus amigos, o pobre vai continuar mais pobre e o rico vai continuar mais rico ainda. Podem ter certeza disso. Profeta? É a lógica, né? Será que o cara Infelizmente. simplesmente E, visão e, aí de futuro? e eu vejo assim que quando entra nesse assunto especificamente, né, eu vejo muito esse cenário que a gente está vivendo como uma demonstração clara de idolatria, Sim. aonde você e eu acho que o povo brasileiro ele parece que ele tem uma necessidade muito grande de ter uma referência, de ter um ídolo, tanto Não que só Brasil, viu? Não é só Brasil. ídolo é um jogador de futebol, cara que ganha muito dinheiro, nada contra quanto o dinheiro que o cara ganha, isso é o trabalho dele, isso é um problema dele, tudo mais. Eu também, eu não sou também daquele tipo de pessoa que fica, ah lá, como é o jogador de futebol que ganha muito dinheiro, isso é não sei o quê. Cara, o cara faz parte de um trabalho específico e tem uma questão de um marketing muito forte ali para arrecadar dinheiro de venda de produtos e tudo mais. E o que ele ganha nem se compara àquilo que o dono do clube ganha, que é infinitamente maior. E isso é o trabalho dele. Então, o jogador de futebol ganha. Se é justo, se não é justo, quem sou eu para poder ter a régua ali e falar que se é ou não? Mas eu vejo que tem muito essa coisa. Né? E isso, quando eu falo do povo não cristão, eu até compreendo, né? Por conta de um termo que tem na teologia, né? A semi-religione, né? A semente da religião no ser humano, a necessidade de adorar alguma coisa, eu até entendo. Né? Eu falo com alguns amigos, quando o cara não é cristão, quando a mulher não é cristã, beleza, é um tempo de ignorância, é um período que ainda não entendeu a verdade do evangelho. Mas quando fala da igreja, é aí que eu acho que entra um grande problema. Porque eu vejo que muitos amigos, e aí eu chamo sim essas pessoas até hoje de amigos, mesmo não falando mais comigo, porque pegaram esse momento e, cara, se bobear, chegar na casa de algumas pessoas, tem lá um poste ídolo lá todo bonitinho, com algumas frutas, vela acesa, bandeira para tudo quanto é lado, seja de um, seja do outro, né? Fotinho com a arminha, o outro com a estrelinha branca, com a É, bandeira vermelha e tudo mais, e que perderam a noção do papel que eles têm na sociedade. A Bíblia ela é muito clara, Jesus Cristo deixa isso bem claro para a gente no Sermão da Montanha. Nós somos sal da terra e luz do mundo, para trazer um sabor ao mundo que não tem o sabor da vida, mas tem um cheiro de morte. Luz do mundo para iluminar e ser um guia para aqueles que estão sem destino, que aquele que está cego voltar a enxergar. Esse é o papel da igreja. Por isso que eu acho muito interessante e eu nem vou tocar exatamente de uma forma mais clara nesse assunto, porque teve um vídeo que eu falei explicitamente sobre isso e a plataforma deu uma riada no alcance, mas acredito que você vai entender. Né? Tem uma galera no Brasil que tem um certo papel de nos representar, né? Uma certa bancada aí no estado que é a capital do país e tudo mais, que quando eu vejo na prática, cara, parece que uma galera só funciona por um bem próprio. Né? Eu funciono para o meu grupinho, eu funciono para ganhar dinheiro, eu funciono para isso, eu funciono para aquilo, sendo que o papel do cristão não é esse. O papel do cristão é para fazer uma diferença, é para estar ali e mostrar que a corrupção é algo que não é da Bíblia,
é algo que Deus não compactua. E dá um exemplo e fazer diferente. Aí vem um cara e aceita tanto de fulano para poder ficar quieto. E vem um outro cara e faz isso para poder ficar tranquilo. Ter uma vida boa, quem não quer ter uma vida tranquila, quem não quer ter dinheiro e tudo mais. E vem dentro princípios do evangelho. Sim. E eu acho interessante tocar nesse assunto, e até para você que nos ouve, para você que nos assiste, não tira todo cristão como essa galera que dá um péssimo exemplo. Por favor, aqui é um pedido que eu nunca fiz. É a primeira vez que eu estou pedindo isso. Não tira, não tira todo qualquer cristão com esses exemplos que você viu. Não tira todo pastor como alguns exemplos que nós vemos na televisão e na internet. Como se todo pastor não presta, como se todo cristão é um cara que passa a perna nos outros, é um cara que é isso, é um cara que é aquilo. Não faça isso. Isso é uma minoria, só que faz barulho, né? Causa uma repercussão na mídia de uma forma absurda, e acaba que muitas das vezes, Sinésio, eu e você e várias outras pessoas que queremos levar e levamos o evangelho de uma forma mais séria, de uma forma bíblica, somos chamados com alguns adjetivos que aqui não posso citar no momento, por conta dessa galera que está aí, porque dá um péssimo exemplo e não entendeu que tem que ser sal e que tem que ser luz. Né? Desculpa até o É, desabafo. Né? mas é verdade. É verdade. Você não está falando nenhum tipo de mentira. Eu vejo hoje, dentro, principalmente das igrejas hoje, as pessoas confundindo muito a política, confundindo com a igreja. Hoje está muito misturado. Hoje tem político fazendo palanque em cima de púlpito de igreja. Né? O cara sobe lá em cima do púlpito lá e fala um tanto de besteira, e, enfim, né? Estão se fazendo hoje isso. Em Belo Horizonte, na época de candidato a vereador, é uma nojeira. É uma nojeira. Por quê? Aqui em Nilópolis Porque também. os, os, os candidatos a vereador às vezes vai para a igreja, vai para cima de palanque, pastor não para de falar no nome deles, e vira essa confusão, vira né, essa coisa. Eu gosto de pensar da seguinte forma: o cara que larga a igreja para ser político, por exemplo, um pastor que larga a igreja para fazer parte da política, ele tem que entender uma coisa: na igreja, ele pode ser usado única e exclusivamente por Deus para o propósito a qual Deus colocou ele ali para fazer. Quando ele vai para a política, ele, por uma questão de ética, ele precisa atender toda a população a qual ele representa. Entendeu? Um político, quando ele ganha a eleição para ser um deputado, ele não vai atender só a igreja que votou nele. Ele vai ter que fazer política para todos. Ele vai ter que fazer política para quem ele sobe lá em cima do púlpito e vai falar contrário. E vai denunciar o pecado. E ele vai falar contra alguns tipos de comportamento que a gente tem na sociedade. Na política, ele não vai fazer isso. Na política, ele vai ter que exercer o seu mandato em função de todo mundo, de todos. E tem muitos que não entendem isso. Tem um cara aí no Rio de Janeiro mesmo, né, que tem o Glória a Deus mais famoso da, da internet aí. Exatamente isso. E ele se diz que é um cristão verdadeiro e tal. Eu não estou criticando que ele não seja, mas eu acho que é muita mistura. E aí, quando ele quer se tornar político, ele quer se tornar um político para trazer a nação a ser uma nação toda cristã. E não funciona assim. E não funciona assim. Ele tem que escolher. Ou ele vai falar só para cristão, ou ele vai falar para a nação toda. Ele vai falar para todo mundo. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. A igreja, nós, como igreja, a gente precisa entender que, apesar, né, dessas coisas, disso tudo, nós precisamos nos portar como sal e como luz deste mundo, dessa terra. Nós precisamos fazer diferença. O cristão, aonde ele estiver, se você estiver lá na política, você precisa ser luz lá na política. Olha, eu vou ter que fazer leis para me poder aprovar, talvez projetos até que minha consciência vai contra, mas como tem pessoas, é um cidadão e precisa, então a gente vai ter que aprovar, a gente vai ter que fazer
projetos para isso. Mas isso significa que eu não posso manchar a minha reputação como cristão. Eu tenho que ser cristão. Gente chata aparece para tudo quanto é lado. Eu acho engraçado que quando eu estou dando aula, né, e às vezes chega um aluno novo, outro dia chegou um aluno novo na escola, e a primeira pergunta que ele me fez assim, e você, é calvinista ou arminiano? De quem você gosta mais? Eu falei assim, eu vou te falar de quem que eu não gosto, pode ser? Ele falou assim, pode. Aí eu peguei e falei assim, eu não gosto de gente chata. Você entendeu? Eu não gosto de gente chata. Você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, você pode ser o pensador que você quiser. Se você não for chato, para mim já tá de bom tamanho. E ele perguntou, e você, o que que é? Eu falei assim, olha, esse assunto para mim tem que ser na beirada da minha churrasqueira lá em casa. Entendeu? Isso não dá para ser aqui dentro da escola. Não vou me posicionar aqui dentro da escola. Se você quiser saber sobre Armínio e Calvino, eu vou te falar. Agora, é um assunto para você definir minha posição e tudo. É um assunto que não tem, para mim, não tem relevância para mim. Não tem relevância nenhuma. Você entendeu? Então, não vou ficar definindo. Então, a gente precisa saber separar as coisas, dividir as coisas e levar de uma forma, né? Como você está falando aí, não idolatrar a situação. Porque justamente esse exemplo que você deu, né, sobre, ainda mais, mais dentro da igreja, né, a questão do calvinismo e arminiano, eu já fui um cara muito chato em relação a esse debate, eu gostava muito de entrar na Eu não briga, suporto mais. de ficar ali debatendo, aquela coisa do debate infantil, né? Você entra num debate para poder sair como vencedor, humilhar o outro e achar que é a pessoa mais inteligente do mundo. Perdoa você que nos ouve e nos assiste que ainda faz isso, mas isso é um debate infantil. Isso não agrega em nada à vida da igreja. Eu acho que tem um Eu acho momento assim, ó, específico para isso. eu acho assim, de forma acadêmica, é É outra válido coisa. o debate, entendeu? Agora, você ficar, eu sou arminiano e eu vou ficar criticando o calvinista a troco de nada, eu vou ficar, cara, não faz sentido. Eu acho que o debate acadêmico, o cara gosta do Armínio, outro gosta do Calvino, eles vão debater, eles vão achar, beleza. Você pode fazer seu debate, não tem problema. O problema é igual eu falei, eu não quero que o cara seja chato, né? Porque tem gente que é chato, tem gente que é inconveniente, tem gente que o pastor tá pregando, o cara tá anotando ali, ó, né? E o pastor falou uma palavra lá e ele já puxa, ele já a coisa acho que não é por esse lado aí. Acho que Tem, como você falou, né? Tem um momento específico, tem um momento certo. Eu, sim. por exemplo, aqui no Papel na Palavra, tem algumas pessoas que criticam ainda até hoje. Eu respeito a opinião das pessoas que criticam, porém eu não vou mudar esse modus operandi de trabalhar. Eu chamo calvinista, arminiano, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, gente de comunidade, né? Comunidade do fulano de tal, de não sei das quantas. Teve uma pessoa que participou que se reúne em casa com a família, né? Por conta da pandemia, eles pararam de ir para a casa de outras pessoas. Eu achei muito interessante a forma de trabalho, né? Quem sou eu para chegar e falar que não é Deus que está agindo naquela situação? É verdade. Eu não tenho, é o que eu sempre gosto de falar para as pessoas, eu não tenho a régua de nada. Falar que se é assim que funciona, se não é assim que funciona, Quem né? somos nós? Eu venho aprendendo com o passar do tempo o quanto é maravilhosa a multiforme graça do Senhor. Pessoas que estão dentro de uma estrutura de uma instituição religiosa, igreja, que Deus usa. Pessoas que não estão dentro dessa estrutura, que Deus usa da mesma forma. E ali não vou falar, fulano usa, Deus usa mais, ciclano Deus usa menos, eu não sei. Eu não sei como é que isso funciona, eu não sei como é que vai ser. Uma coisa que eu me preocupo muito é como Deus vai me usar, como Deus vai agir na minha vida, para eu ser um instrumento na mão dele, para poder pregar o evangelho, que eu acho que esse é o propósito de todo cristão, de chegar e transmitir as boas novas do Senhor. Então, eu acho que tem um momento que se conversa disso, tem um momento que não se conversa daquilo, né? E aqui no Papel na Palavra mesmo, já teve convidado que discordou, seu ponto de vista é meio liso, você joga para um lado e joga para o outro. Não, eu tenho meu posicionamento em relação à questão de soteriologia, tenho meu posicionamento em relação ao batismo com o Espírito Santo, gosto de ouvir o posicionamento diferente,
posso mudar daqui a algum tempo, falar, pô, antigamente pensava dessa forma, hoje, segundo a orientação, oração, leitura e bate-papo, eu penso diferente em relação a isso, por que não? Também não é Sim, aquela coisa de, não, eu nunca vou mudar, porque isso daqui. E pegar, cara, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Não pegue o Calvino e o Armínio e tratem os caras como um ídolo, porque não foram eles que morreu por nós, mano. Foi Cristo Jesus. E muitas das vezes a gente deixa Cristo de lado, como se fosse assim, Senhor, fica sentadinho aí no canto, que agora eu vou tratar de assunto mais importante. Se o Senhor que está sentado no cantinho escolheu, ou deixa o ser humano livre para escolher a questão da salvação. Isso, para mim, é uma ideia muito doida, é, cara. isso é pegar o fundamental e transformar em supérfluo, né? Ou superficializar as coisas. Eu acho que você não vai perder sua salvação por algo que é, sei lá, para mim é supérfluo. Eu tenho um amigo mesmo que ele é calvinista roxo, né? Ele é hiper calvinista. E ele fala as coisas que não tem noção nenhuma. Mas ele virou para mim, ele gosta de debater comigo, e ele virou para mim uma vez e falou comigo assim, ó, eu gosto de conversar com você por quê? Porque você conversa e você tem argumento. Então, às vezes, ele me pergunta as coisas e eu falo, cara, não sei. Eu não sei por quê. Eu não sei, não sei, não sei. E aí ele falou comigo assim, eu respondi falar que não sei também, foi com você. Porque às vezes eu faço, é assim, você é calvinista nesse ponto aqui, então me explique isso aqui. Aí ele, e vai... Então, porque tem pessoas que vai tentar arrumar a explicação, e não tem explicação. Não tem explicação. Para que eu vou bater? Para que eu vou remar contra a maré? Não tem. Às vezes o aluno me pergunta uma coisa, Cirés, isso aqui, eu falo assim, cara, não sei, eu vou dar uma olhadinha, depois eu te falo. Eu não sou obrigado a saber tudo, eu não tenho a obrigação de saber tudo, eu não tenho como saber tudo, você entendeu? Agora, eu também não posso me tirar da questão de eu aprender, de eu procurar saber, de eu procurar aprender. Né? Você está falando que aprendeu muito com o Papeando na Palavra, eu aprendi muito também gravando podcast. Aprendi demais, né? Por quê? Porque até na questão do amadurecimento, eu fiz várias entrevistas em que você sai dali um pouco mais, poxa vida, peraí, existe, existe uma outra janelinha aqui que eu nunca tinha olhado por ela, né? Existe um outro ponto de vista aqui que faz muito sentido o que essa pessoa está falando. Né? Então, isso nos faz o quê? Pensar de uma forma diferente, de agir de uma forma diferente, não ter preconceito com certos tipos de situação. Né? O preconceito, eu não estou falando da questão de gênero e né, de raça, não é isso. Estou falando do preconceito de você ter um pré-conceito sobre qualquer tipo de assunto. Né? Você não sabe o assunto, aí você já cria um preconceito, ou seja, um conceito antes da hora sobre determinado tipo de assunto. Então é isso que a gente precisa entender. Tem mais uma janelinha, né? Às vezes eu estou debatendo com as pessoas, eu falo assim, cara, fora dessa janela sua aí, tem outra janelinha que dá uma olhada por ela. Cara. Ou então sobe em cima da laje lá, dá uma olhada assim, 360 graus, assim, para você ver que não é só essa visão aí que você está tendo, não. Tem umas outras coisas aí, e parece ser boa, viu? Não é às vezes não é tudo de ruim, não. Às vezes parece ser boa, dá uma olhada aí. É É claro verdade. que, né, como eu sempre falo, o fundamento tem que ser a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nada além disso. Em termos de Bíblia, nada além disso. Mas que você pode olhar e ver que tem outras visões, e até mesmo questão de respeitar e tudo, eu acho que é, eu acho que é plausível, desde que você tenha um bom fundamento, né? O fundamento é a palavra de Deus, é a rocha ali que é Cristo. Né? Verdade. E assim, o podcast, eu acho que ele tem um papel importantíssimo em relação a isso. Porque o fato de conversar com pessoas diferentes, que não, eu digo assim, pessoas diferentes que não estão no meu convívio, né? Por exemplo, eu nunca imaginei conversar com você que está em um outro país, a gente nem se conhece pessoalmente, a Sim, gente se conhece através das redes sociais, você que está acostumado com uma cultura diferente,
com um contexto diferente do meu, aqui mesmo dentro do Brasil, conversando com pessoas do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, do Piauí, são realidades diferentes, visões diferentes, né? E o que mais me chama atenção e interessante, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de cristão, não importa o local que a gente mora, os princípios sempre serão os mesmos. E isso só reforça o nosso papel como cristão, né, de ter o compromisso com a verdade, ter Sim, o compromisso com a palavra de Deus, né? Pegando um dos pontos da Reforma Protestante, né, somente as Escrituras. Então, eu acho fantástico. Eu agradeço a Deus todo dia por essa situação. E aproveitando que você tocou nesse assunto, né, para a gente poder encerrar, também não poderia deixar de encerrar o nosso papel na palavra sem te perguntar. Fala um pouco do seu podcast aí, qual o nome, como é que funciona o trabalho. nós temos um podcast, eu sempre fui muito tímido, né, em relação a câmeras. Até hoje eu tenho muita dificuldade. Mas a gente vai acostumando com a situação, né, que às vezes nos é imposta. Então, eu fui chamado pela igreja a qual eu frequento, né, fui convidado a também começar a desenvolver conteúdos para a igreja, porque a igreja ela tem uma TV, uma TV bem montada, bem estruturada, e em que faz a filmagem dos cultos, mas eles queriam alguma coisa também a mais, além de só filmar culto, né? Queria que a gente ajudasse de uma outra forma. E aí a gente criou, eu tenho alguns quadros que eu faço lá. Um deles é o podcast, que a gente chama de Lar do Lar Podcast. Como eu trabalho com família, então a gente criou dentro desta linha de família e tal, e a gente fala para as pessoas de uma forma, igual a gente está conversando aqui, para qualquer um entender, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu já entrevistei várias pessoas, até pessoas um pouco famosas aí, mas também entrevistei aquele irmão simples que eu achei e falei assim, gente, esse irmão, cara, nossa, eu vou entrevistar ele. E, e aí, quando eu chego ali, tem histórias, tem coisas que, né, importantes, pessoas que interagem com a gente e falam assim, poxa vida, escutei isso aí, foi bom demais para mim e tudo. Então, esse podcast, exclusivamente, a gente vai tratar de algumas coisas assim. A gente deu uma parada no início do mês nós estamos em junho, né? No início do mês de maio, a gente deu uma parada com as gravações, porque o verão aqui nos Estados Unidos, pelo menos na região norte, aqui ele é muito intenso. Né? Aqui se trabalha igual a formiga, né? Trabalha bastante no verão, no inverno você tem que ficar enclausurado. Então, nesse verão a gente deu uma diminuída, não no verão, a gente está para voltar a gravar. E a gente vai voltar com temas, né? Com as temporadas mais específicas, de alguns assuntos mais específicos, de várias pessoas. Mas hoje eu faço o Lar do Lar Podcast, né? Eu faço um outro quadro que chama Não É Bem Assim, que aquele vídeo que você falou que viu no meu Instagram, ele é do meu quadro Não É Bem Assim. Eu estou explicando ali, naquele que você viu, é sobre João 10:10. Né? Então, eu estou ali explicando exatamente o que é aquele versículo. E dentro daquilo eu falo, tem vários outros vídeos que eu gravei falando exatamente, olha, não é bem assim. Né? Ah, Deus não te dá provas maiores que não possa suportar. Não, não, não é bem assim. Deus vai te dar prova, sim, maior do que você pode suportar. Pode ter certeza absoluta. Tanto é que tem muita gente crente, cristão, sincero, honesto, morrendo de Covid aí. Né? E isso é prova maior do que a pessoa pode suportar. Não suportou, tanto é que morreu. Então, então tem vários versículos que a gente vai trabalhando. Então, um outro quadro é o Não É Bem Assim. E tem eu que eu faço com o pastor Edgar, que são os mitos do casamento, né? Ou do relacionamento. É um vídeo que eu gravo com o pastor, amigo meu aqui, que a gente vai conversar sobre essa questão de relacionamento, né? De casal e alguns mitos, né? Que a gente vai falar, que a gente vai trazer, às vezes traz um devocional, mas é uma conversa também que eu tenho sentado com ele,
Então, são os 3 quadros que eu apresento. Agora, a igreja tem vários outros quadros que a igreja faz, né? Várias outras pessoas. Tem pessoas que fazem na cozinha de casa, cozinhando, explicando, lendo a palavra e sabe, papeando ali e tudo, né? Tem para criança, né? A irmã que mexe com a criança, tem vários outros quadros, mas os meus atualmente são esses. E a gente vai entrar com um novo agora, que é fazer o pre-service, que é o início do culto nas redes sociais. Então, em vez de começar com o pastor ali pregando, né, no início, abrindo o culto, a gente vai abrir, e na hora que o grupo de louvor começar a cantar, vai ser transferido automaticamente para o grupo de louvor, as câmeras, né, já vai ser feita lá dentro. Então, é outra coisa, é outro desafio que eu tenho aí pela frente. Também sou professor de escola, né? Vou começar minhas aulas também, a pré-aula para a escola dominical a partir de julho agora, né? Então, a semana que vem eu já estou gravando as minhas aulas, para mim já lançar na sexta-feira anterior ao domingo da escola dominical, a qual aquela aula vai ser veiculada, falando sobre os temas da EBD, da CPAD, da revistinha da CPAD, sobre diversos temas. É mais ou menos Bem, isso aí. bem interessante, assim, e eu fiquei feliz de ouvir, né, mais ou menos quando você falou sobre a questão dos convidados, né, do podcast, lá do Sila Podcast, e porque eu confesso para você que em algum momento eu já achei que essa forma de eu convidar estava um pouco errada. Porque tem pessoas que dão algumas dicas de foca na galera famosa, foca no pessoal que vai dar visualização, foca no pessoal que vai dar foco nisso para poder fazer o canal crescer. Só que a prática já me ensinou que não é bem assim que funciona. Porque tem muita gente que é anônimo, que tem um conteúdo que eu fico assim, cara, essa pessoa precisa ser conhecida. Essa história precisa chegar a mais pessoas porque é de uma riqueza absurda. E talvez ele não tenha uma visibilidade, eu nem queira também essa visibilidade. Foi o que um amigo até falou ontem, que gravou comigo, né? O Ralph Fernandes, que ele falou que achou interessante essa forma de convidar as pessoas, porque a tendência de todo projeto que tem uma constância é de crescer. Sim. Né? Quanto tempo vai demorar para crescer? Deus sabe. É algo que eu já entreguei na mão de Deus. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E confesso que no Pois. começo eu fiquei muito naquela coisa. Eu preciso bater 1.000 inscritos, 4.000 horas no YouTube, e não sei o quê, e tá. E fui naquela ansiedade e afoito, mas chegou uma hora que eu vou gravando, vou botando aí. A hora que bater, bateu. Na hora que chegar, chegou. A hora que começar a dar ter uma rentabilidade, vai ser muito bem-vindo, né, para poder tocar a questão, ajudar pessoas também. É o que eu falo para algumas pessoas, assim, né? Por exemplo, eu tenho alguns projetos pessoais em relação ao auxílio, porque aqui a situação no Rio de Janeiro, ainda que a minha situação no momento seja um pouco complicada em relação à questão de desemprego e tudo mais, mas eu tenho, de certa forma, uma base. Tenho uma família que me ajuda. Tem uma galera que está ali, que entende o momento e dá um certo suporte. Mas algo que me deixa muito angustiado é aquela galera que não tem suporte nenhum, É. não tem nada. E aqui tem muita gente assim, mas muita gente mesmo. E eu fico pensando assim o seguinte: o que vier não é nada para mim, não é nada meu. Dizer que eu não vou usar uma parte, eu seria hipócrita. Aí também não tem como falar, não, é ser tudo pro pessoal e tudo mais. Não é isso. Mas eu acho interessante o que Deus colocou no meu coração em relação ao projeto, e até deixando claro até para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que já ajudou, né, financeiramente falando, com alguma coisa ou outra, que, cara, não espere de mim que eu vou colocar uma foto ou fazer uma selfie dando uma cesta básica para um, dando uma cesta básica para o outro. E eu, Rafael, eu sou contra a questão da selfie da caridade. É mostrar que eu estou fazendo, mostrar
que está acontecendo, mostrar isso, mostrar aquilo. Eu não concordo com essa ideia. Eu levo muito para a minha vida aquele princípio que Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha, se me falha a memória, que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Né? Deus está vendo. E isso que é o mais interessante. O exemplo ali de Mateus 6, a partir do versículo 9, sobre a questão da oração, quando ele vai contra aquela galera que gostava de orar nas esquinas, de orar para todo mundo ver. Jesus Cristo deixa bem claro, eles já receberam o galardão. Peça ao Pai em secreto, que o Deus, que o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então, o secreto é a parada. Eu acho muito interessante isso. E aqui também, de certa forma, até dando uma satisfação, em certa medida, que tiveram alguns inscritos do canal que pediu para poder dar uma explicação, o que faz com alguma quantia que coloca lá. Se tiver que ajudar, eu vou ajudar, mas eu não vou colocar nas redes sociais. Desculpe por estar te decepcionando, mas não espere isso de mim. Mas tenha certeza que está sendo bem direcionado, É porque é para a verdade, obra de Deus. é verdade. O nosso objetivo também é exatamente isso, né? A gente é uma TV que a gente trabalha que quer se tornar independente para a igreja não ter despesas com uma TV, por exemplo, e que as pessoas possam talvez ficar ali full time, né, na igreja, trabalhando, produzindo e fazendo conteúdo para as famílias. Eu entendo, Rafael, que as mídias sociais hoje, o YouTube e várias outras formas de você fazer as mídias, nessas mídias sociais hoje, isso é o futuro de tudo. Você entendeu? Isso é o futuro de tudo. Antigamente, você tinha que ligar num canal de televisão, você ser uma pessoa boa, você ter uma possibilidade de você entrar numa televisão para você expor o seu pensamento, para você expor seu conhecimento, para você expor tudo. Hoje não, hoje está aí a internet, ela é democrática, ela, né, com toda a censura que ela tem, mas ela ainda tem uma certa liberdade, né, para você poder fazer isso. E é o caminho que eu acho que hoje quem não tinha voz tem. E no podcast, igual eu faço, todos têm voz, basta querer. Ah, eu sou tímido e tudo, eu tento descontrair a pessoa, tento ali levar, e daqui a pouco eu tô conversando com a pessoa como se eu estivesse na sala da casa dela, né, na cozinha da casa dela, e pronto, ali a gente vai conversando, e enfim, né, vai falando sobre diversos assuntos, dá gargalhada, ri bastante e tudo. E tem pessoas que às vezes me mandam mensagem, às vezes manda mensagem no privado, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, me manda mensagem e fala assim, Sinésio, esta mensagem. Então é isso que me move, né? Que nos move. O produtor nosso, na verdade, o diretor do, da, da TV lá da igreja, ele fala assim: se a gente alcançou com o vídeo de uma pessoa, já estou satisfeito. Então, eu não preciso de muitos views, eu preciso de uma pessoa que foi alcançada e que Deus trabalhou na vida dela, isso é importante. Agora, a consequência do dinheiro, a gente vai esperar que vai vir algum dia. Agora, não vamos ficar aí também morrendo por causa disso. A gente vai investindo, a gente vai plantando. Eu achei interessante, eu escutei um vídeo outro dia e o camarada falou assim, eu, eu ganhei a minha placa do YouTube de 1 milhão de inscritos, né? A pessoa virou e falou assim, mas isso é sorte, isso é isso. Ele falou assim, não. Antes de eu ganhar essa placa aqui, sabe quantos vídeos eu gravei? 2.500 vídeos. 2.500 vídeos para me chegar nessa placa aqui. Então você tem, por exemplo, no nosso caso lá, no nosso canal lá com 300, 400 vídeos, eu não sei quantos vídeos tem, né? Mas como diz o outro, ainda tem muita chão para correr ainda, muita coisa para fazer. E o que a gente procura fazer é com qualidade, né? A gente pode fazer com qualidade, a gente procura fazer com qualidade e as coisas vão andando, né? O Facebook já está monetizando, pouquinho, mas já está monetizando, o YouTube ainda não, mas o Facebook já está monetizando, até porque tem mais interações, né? O Facebook da igreja ele tem 1.300.000 curtidas, se eu não me engano.
né? Mas esses algoritmos eles podaram e cortaram muita coisa, né? Tirou das igrejas, então a relevância, o alcance é muito pouco, né? Então eu acho que mudaram alguma coisa. Antes você tinha um culto, você tendo aí 6.000, 10.000 pessoas assistindo um culto. Hoje é 40, 60, 100, né? É Caramba, totalmente esquisito. é Não entendo estranho, é por quê. estranho. Mas É, a gente vai. É o que você falou, né? A gente vai produzindo, a gente vai colocando. Aí eu, junto com uma galera mais próxima, a gente conversa bastante. O projeto começou tem pouco tempo, não tem nem um ano ainda. Vou fazer um ano em outubro, agora desse ano, dia 27 ou dia 28, se não falha a memória. E a gente vai fazendo, a gente vai. Vou conversando, vou papeando, vou aprendendo, vou amadurecendo com os exemplos, né? Que cada sim, convidado vai dando, né? Vou fazendo novos amigos. Eu acho que isso para mim está sendo de um acréscimo absurdo, conhecendo gente. E assim, e é questão da amizade. Eu fico feliz com isso, né? Amizade real. E sim, ficar trocando mensagem com o pessoal e é ficar, cara, aí, verdade. como é que você tá? Eu faço questão de vez em quando mandar mensagem para os convidados para não ficar naquela coisa, aquela relação, tipo, gravou, nunca mais vou falar. Eu acho isso uma coisa que não é interessante. É claro, tem um convidado ou outro que eu não consigo mais acesso, porque às vezes ele não responde, aí também eu esqueço de mandar depois, e de vez em quando eu lembro, aí vou mandar mensagem, fica aquela coisa natural, então é É bem verdade. interessante e tem acrescentado e muito na minha vida e para mim é motivo de grande alegria. Meu amigo, muito obrigado pela participação, né? Eu fico muito feliz pelo sim que Eu que você deu. agradeço A também. gente já estava para gravar, já tem um tempo, né, que a gente ficava ali É, trocando a ideia, mas eu acredito muito que já tinha um dia certo para a gente poder gravar, né? Vou aqui jogar o negócio rapidinho. Nesse ponto, eu sou um pouco calvinista. tá predestinado. Já estava predestinado o dia exato, já então tá tudo tranquilo. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu tenho uma fotozinha, uma imagenzinha no meu celular salva aqui que eu falo assim, o cara quer me quer pregar que eu não tenho o livre-arbítrio, sendo que eu fui predestinado a não acreditar na predestinação. E às vezes os caras vêm encher a paciência, eu jogo isso aí, acaba o assunto. E aí já corta o assunto logo, tá tranquilo. Eu já fui predestinado a não acreditar nisso. Então, meu amigo, você não tem que ficar pregando esse negócio. Maneiro, maneiro, gostei, gostei. É, E tenho certeza que vai ser muito edificante para toda a galera que está e tá é isso ouvindo, aí. nos assistindo. E é mais uma semente lançada aí Amém. nesse mundão chamado internet, né? E faça suas considerações finais aí, deixa algum recado. O que eu quero falar é para as pessoas, né, igual pro público, né, que te ouve e tudo, é que, gente, o evangelho é uma coisa simples, é um fardo, Jesus mesmo falou que o fardo é leve, né? Não é nada de sofrer, não é nada, não é isso, não funciona assim, né? Não é as mil maravilhas também como eles vendem por aí, não. Só que o evangelho é algo para futuro, é para o céu, vai te levar para o céu, né? Jesus ele prometeu que vai voltar e é nessa esperança aí que eu firmo cada dia mais. E se você que está assistindo, você que está ouvindo, gostou, dá um like, compartilha isso aí, nos ajude, né? A gente precisa, isso não custa nada para você. Você se inscrever no canal, você dá um like, deixa um amém no comentário se você não quiser. Isso nos ajuda de uma forma, né, de uma forma grande. Esse tipo de interação do ouvinte. Se você não gostou também, às vezes fala assim, cara, chato e tudo, põe lá no comentário também, porque a gente procura melhorar, né? Às vezes eu escuto as críticas e falo assim, poxa vida, eu tenho que melhorar nisso aqui, porque eu também tenho que agradar essa pessoa. E a gente vai trabalhando para melhorar mesmo. Então, curte aí o canal do Rafael, né? Eu, um jovem teólogo, e ajuda aí a gente a crescer, a produzir conteúdo e ele alcançar aí os sonhos, os objetivos dele. Essa aí é a minha mensagem. Amém, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Você que nos assiste, teve toda a paciência de ficar aqui até o final. Esse aqui é mais um Papinha na Palavra
num tempinho interessante. Não sei se bateu o recorde, mas depois, quando for subir o vídeo, eu vou ter uma noção. Mas acredito que faltou um pouco para bater, né? Porque acho que o recorde é de 2 horas e 15, 2 horas e 20. Não sei, vou ver porque eu perdi um pouco a noção do tempo aqui da gravação. Mas muito obrigado a você que teve total paciência de ficar até o final nos ouvindo ou nos assistindo, independente da plataforma que você está acompanhando. Né? Deixando aqui aqueles recados que eu sempre deixo em todo final de Papi na Palavra. Você é totalmente livre para discordar de tudo aquilo que nós falamos, né? Como o Sinésio mesmo colocou. Bota aí no comentário aquilo que você discordou, pode curtir, né, dando dislike, não tem problema nenhum. Seja sincero com se você gostou ou não do conteúdo. E, galera, vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto, vamos com tudo.